Conversa com Luiz Felipe Pondé. Pondé, bom dia. Bom dia, Eduardo, tudo bom? Tudo bom dia, bem. Thaís, Mariana, Oi. todos. Na semana passada, quando a gente falou desse assunto, você terminou mais ou menos a ideia do seu raciocínio dizendo assim: vamos ver como a população brasileira vai reagir e se vai reagir para fazer alguma comparação com aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Houve reação, houve durante a semana, fim de semana, e a semana também houve várias manifestações, a Paulista foi pintada, hoje está pintada de novo. O que é que você achou da reação, Pondé? Olha, eu achei que a reação ficou aquém do que a gente poderia imaginar se fôssemos associar o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Tem alguns fatores aí. Nos Estados Unidos, primeiro, a gente estava no ano de eleição para presidente, eu quero dizer. Aqui a eleição para prefeito tem um impacto muito menor no debate ideológico. As eleições municipais tendem a ser um pouco mais pragmáticas. E lá você tinha uma eleição para presidente, você vinha de uma presidência bastante radicalizada, que era o Trump, né, mais a extrema-direita, e aquilo que aconteceu, apesar que nos Estados Unidos também outros negros já foram mortos por violência, nesse momento a morte do Floyd acabou se transformando num tema muito importante dentro da eleição americana, associado ao histórico de violência. Os Estados Unidos é uma sociedade violenta há muito tempo, né? Eu digo em termos de guerras e movimentos. Aqui no Brasil, quando você lembra o que eu tinha falado na semana passada, era porque a minha suspeita é de que aqui no Brasil há primeiro uma certa importação de elementos culturais americanos. Essa importação, inclusive, marca, digamos assim, a organização da esquerda no país, né? A escolha de temas como gênero, temas como raça, cobrindo a antiga esquerda que estava associada mais à classe social, e também os modos de linguagem, os conceitos, mesmo essa coisa de você inventar pronomes, artigos neutros, e demanda de alunos de universidade que tem crescido para que se use artigos neutros. Então, eu acho esse processo um processo, de certa forma, colonizado. O que não significa que não haja racismo no Brasil, o que não significa que o ato não tenha sido violento, o que não significa que tem que ser investigado e punido, e o que não significa que o tema não seja uma pauta importante. Mas me parece que todo esse processo tem característica de processo colonizado e não pegou completamente como nos Estados Unidos. Eu digo nível de violência, eu quero dizer. Mari? O que me chamou muito a atenção no início desse caso todo, eu estava em casa de quarentena, Pondé, é que nos Estados Unidos a gente soube desde o primeiro dia, e a gente aqui no Brasil, que o nome do cidadão em questão era George Floyd. E aqui no Brasil as primeiras manchetes ainda tratavam um homem negro, um homem negro. Então foi preciso até fazer um movimento para botar um nome, um rosto, uma vida, uma identidade atrás dessa simples manchete, né? Um homem negro. Então a maneira como a imprensa também trata os casos é diferente aqui e lá. Seria interessante, Mariana, nesse sentido, a gente buscar talvez identificar em outros momentos em que, por exemplo, um homem negro ou uma mulher, um homem branco ou uma mulher branca tenha sido alguma vez morto a pancadas. Eu não lembro de memória, certo? Eu não lembro disso. Talvez tenha acontecido, eu não lembro. Em ambientes públicos ou espaços privados de grandes empresas, como no caso da empresa em questão, de ver se a gente chegou ao nome dele rapidamente, né? Eu acredito que dificilmente teria se escrito o homem branco aconteceu isso, o homem branco aconteceu isso, né? Mesmo se a gente não chegasse ao nome, provavelmente apareceria coisas do tipo um homem de tanta idade foi morto violentamente em tal lugar, certo? Quando a gente caracteriza o homem negro X, inclusive não chegando ao nome, isso tanto pode ser entendido como a prova de que existe um certo racismo latente na linguagem, no modo de interpretação da realidade, como hoje também
já está associado a certos movimentos antirracismo, que é trazer à baila justamente o fato de uma pessoa ser negra ou negro. Né? A expressão pessoas negras, homens negros, mulheres negras, tem tido um sentido propositivo no movimento antirracista. E uma outra questão, não é, Pondé, é o desafio também que essa questão impõe para todas as empresas, não é? Em termos de posicionamento, em termos de políticas. Hoje o Carrefour coloca aqui uma nota em todas as suas lojas, dizendo que em respeito ao luto da família de João Alberto Silveira Freitas e a sociedade brasileira, todas as nossas lojas no Brasil estarão fechadas até às 2 da tarde. Segundo o Carrefour, as lojas só reabrem às 2 da tarde hoje, e a primeira atividade programada é 1 minuto de silêncio em homenagem à vítima. A unidade onde o assassinato ocorreu, em Porto Alegre, só voltará a funcionar hoje, ou seja, ontem, uma ação concreta do Carrefour em relação a isso, e é um desafio, não é, Pondé, da empresa também conseguir acertar o seu posicionamento, a sua comunicação, porque não foi esse o primeiro posicionamento do Carrefour quando houve a notícia do fato, né? E, Thaís, as empresas, a gente já teve chance de discutir isso aqui no Jornal Gente, em outro contexto. As empresas, elas estão sendo chamadas ao exercício de papel republicano, representativo. É muito interessante observar como não só o poder legislativo, judiciário, que não é representativo por eleição, poder executivo, mesmo a mídia, há muito tempo já é vista como um poder representativo de alguma forma. Agora, as empresas, enquanto entidades de mercado, também estão sendo subsumidas no processo de representação. Isso tem muito a ver com a pressão das redes sociais, a possibilidade dos grupos se organizarem, e o resultado é que o posicionamento, a marca, o branding, como se fala na área da marca e das empresas, está tendo que levar em conta demandas de representação do sofrimento, da inclusão no mercado de trabalho, do combate a determinadas formas de desigualdade para grupos que não tinham a mesma oportunidade. Isso que aconteceu com o Carrefour, no sentido de ter que correr atrás do prejuízo, como se fala na linguagem comum, né? É porque, paulatinamente, as empresas estão se dando conta de que elas são entidades republicanas, porque elas são entidades privadas, né? Mas elas estão sendo cobradas como entidades republicanas, o que aponta cada vez mais para uma convergência entre a noção de consumidor e noção de cidadania. O capitalismo se aprofunda como forma política e social. Pondé, muito obrigado, uma boa eleição para você, hein? Para vocês também. Bom Obrigado, trabalho, obrigado. Luiz Bom final de Felipe semana. Pondé, boa semana para ele, bom para nós também.